Olá, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você, que a consolação do Espírito Santo possa descer sobre nós, sobre os nossos corações. Amém? Hoje nós oraremos a Deus, né? O tema da oração está em João capítulo 14, versículo 16, que fala sobre o Espírito Consolador, o Espírito Santo Consolador, que Deus nos enviou quando Jesus ascendeu aos céus, né? Que primeiro Jesus foi morto, depois ele ressuscitou e por fim ele ascendeu aos céus. Amém? Ele subiu aos céus. E quando Jesus subiu aos céus, desceu o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Que em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, o Espírito Consolador, aconteceu alguns dias depois que Jesus subiu ao Pai. E foi por meio do sinal de línguas estranhas, né? Claro que este não é o único sinal do Espírito Santo e eu não sou a favor de pessoas que dizem que quem não fala em línguas não tem... É um dom de Deus, mas não é o único, né? Foi a maneira naquele momento que Deus achou conveniente de demonstrar que o Espírito Santo havia chegado por meio de línguas de fogo. Não é a única manifestação do Espírito Santo, o Consolador de Deus, não é, tá? Mas foi um dos sinais que Deus resolveu achou interessante, que Deus trouxe na sua sabedoria para trazer consolação, para dizer que o Espírito Santo já estava em nosso meio, para consolar e encorajar os cristãos a pregarem o Evangelho e a não viverem com medo. Amém? Mesmo diante das perseguições. Mas, ao contrário do que alguns cristãos ou quase misticismo religioso defende, não é a única manifestação do Espírito Santo. Isso não tem nem cabimento, muito menos base bíblica, tá? Não é. É uma maneira que Deus achou. Até o próprio apóstolo Paulo diz: tem todos dons de línguas, tem todos dons de curar, tem todos... Não são todos, nem todos têm os mesmos dons aí, porque a pessoa recebeu o dom de curar, mas não recebeu o dom de falar em línguas, ou recebeu outro dom e não recebeu o dom de línguas estranhas. Recebeu, por exemplo, o dom de interpretar, ou qualquer outro dom, de certo ela não tem o Espírito Santo, ela não pode ter acesso à consolação do Espírito Santo. Isso não tem nem cabimento, né? Não tem nem cabimento. Porque uma verdade bíblica nunca vai se encontrar em um versículo isolado. Uma verdade bíblica sempre vai estar apoiada em outros versículos, né? E você nunca vai encontrar uma verdade bíblica no extremo de um versículo, confirmada pelo extremo de outro versículo, confirmada pelo extremo de outro versículo, confirmada pelo extremo de outro versículo. Não faz sentido, tá? Então você não pode ficar levando os versículos ao extremo da interpretação, quase passando o limite da interpretação, e justificar passar o limite da interpretação com outro versículo onde você também passa o limite da interpretação. Então isso não é de Deus, não, né? Às vezes as pessoas, na intenção de querer achar um grande mistério bíblico ou de entregar uma grande palavra, acabam se deixando levar pelo ego, pela alma e fazem mal. Porque aquele que ensina esmere-se no fazê-lo. E a palavra de Deus diz que os mestres hão de herdar muito... Os mestres, aqueles que ensinam a palavra, hão de herdar muito maior juízo. Por quê? Porque estão ensinando. E se eles ensinarem errado, eles não só caem, eles levam os pequenos e os fracos a caírem também. Então eles hão de herdar muito maior juízo. Inclusive o apóstolo Paulo aconselha: não queirais muitos de vós serem mestres, sabendo que herdarão maior juízo. Então, se alguém quer ser mestre,
ou estar no Evangelho de Deus por status, saiba que corre um grande risco. Porque a palavra de Deus diz que os mestres hão de herdar um muito maior juízo. Quem são os mestres? Aqueles que têm um super... Tem pessoas que realmente têm o dom de ensino, que vão a fundo na palavra, que têm este dom. Mas qualquer pessoa que pregue a palavra do Senhor está ensinando a palavra do Senhor. E é esse tipo de mestre que Paulo estava se referindo. Então, quem ensina a palavra do Senhor herda muito maior juízo. Por quê? Porque se ensinar errado, vai estar levando os pequenos e os fracos a caírem. Então, sob hipótese alguma, devemos fazer a obra do Senhor de forma relaxada. Claro que a mensagem do Evangelho deve ser anunciada. Não devemos nos amedrontar diante do aviso. Mas também, aqueles que têm no coração a intenção de estar no Evangelho de Deus para vanglória pessoal, saibam que, se afastados do Espírito Santo, saibam que, a partir do momento que ensinarem alguma coisa errada, estarão trazendo sobre si grande juízo. Não é pequeno juízo, é grande juízo. Tá bem? Porque Deus nos chamou a cuidar das ovelhas. O que essa simbologia diz ao cristão? O que é uma ovelha? Um ser bastante frágil. Então, um cristão que não tem misericórdia dos fracos ou que ensina errados que estão começando na fé, já está em pecado. Já está em pecado. Amém? Então vamos ler o Evangelho de João, onde que Deus nos diz que enviará outro Consolador, amém? O Consolador é o Espírito Santo. Porque essa passagem, vamos contextualizar ela, ver o que ela significava para os discípulos naquele momento e o que hoje ela significa para nós, amém? Veja bem, Jesus estava dizendo, com licença, Jesus estava dizendo que ele morreria, tá bem? Ele disse claramente para os discípulos que ele morreria. E realmente isso fazia parte do plano de Deus. Jesus morrer fazia parte do plano de Deus. Porque se ele não morresse, não levasse os nossos pecados na cruz do Calvário, de que forma nós obteríamos salvação? De que forma nós estaríamos justificados diante de Deus? Porque se você for ler o livro de Hebreus, tá? Você vai descobrir que antes no Velho Testamento eram feitos sacrifícios anualmente para que os pecados fossem lavados. Hoje, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, encontramos no livro de Hebreus a palavra de que ele é suficiente e único para perdoar aqueles pecadores que já morreram, mas obviamente o perdão vale quando eles se arrependem em vida, né? Aqueles que estão hoje em pecado e talvez aqueles que pecarão no futuro. O sangue de Jesus Cristo é atemporal e suficiente, ele nos justifica de forma completa. Tá? Não será jamais necessário outro sacrifício para a justificação de pecados. Jesus nos justificou completamente dos nossos pecados. Amém? Só que os discípulos, né, que estavam com Jesus nos momentos que antecediam a morte dele, a morte sacrificial de Jesus, para nos trazer a libertação. Os discípulos que estavam com ele naquele momento, tá? Eles começaram a ficar com medo. Diz aqui no início do versículo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque ele tinha dito que ele ia sair, os discípulos estavam começando a entender que Jesus de alguma forma iria deixá-los, né? Eles ainda não estavam muito claros na mente deles a questão da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Isto não estava ainda muito claro na mente deles, mas eles começaram a perceber que de alguma forma Jesus os deixaria. Então eles começaram a ficar com o coração turbado.
Nós vemos que Jesus fala que na casa do Pai dele há muitas moradas, ou seja, eu estou indo, mas em breve eu vos levarei junto. Diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quer dizer, Jesus disse que ele estava indo para o Pai, mas dentro de pouco tempo ele buscaria os discípulos para o Pai também. Amém? Ele buscaria os discípulos para o Pai também. E, além disso, enquanto este tempo não chegasse deles trazerem os discípulos para o Pai também, enquanto este tempo não chegasse, ele enviaria o Espírito Consolador. Nós vemos aqui no versículo 16, que é o versículo tema de nossa oração, diz assim, Jesus falando com os discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Então, quer dizer, Jesus estava prometendo o Espírito Consolador. Amém? Jesus estava prometendo o Espírito Consolador para consolar e para estar com os discípulos quando ele fosse retirado. Ele disse que ele prometeu que para onde ele iria, os discípulos também poderiam ir. Amém? Mais do que isso, ele enviou o Espírito Consolador. Prometeu que ele rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador. Quer dizer, o Espírito Santo que anda conosco, o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos orienta, o Espírito Santo que está conosco todo dia. Ele não está conosco de forma física, ele está no nosso coração. Amém? Mas ele não, Jesus disse assim, não vos deixa. Jesus estava indo, mas ele disse, não vos deixarei órfãos, quer dizer, não vos deixarei desamparados, não vos deixarei desamparados. Ele enviou o Espírito Consolador, amém? Para não nos deixar desamparados, amém? Seguindo o texto do Espírito Consolador, nós vemos também que ele fala novamente no capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Aí fala no versículo 8 também. Quando ele vier, o Espírito Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo Consolador, olha tudo que ele faz por nós. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, amém? Ele vos guiará a toda a verdade, quer dizer, o Espírito Santo nos orienta. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém?
Então o Espírito Santo ele nos anuncia as coisas que hão de vir. E em outra passagem no Novo Testamento diz que não temos necessidade que alguém nos ensine, porque o próprio Espírito Santo nos orienta. Amém? Claro que a igreja tem mestres e tem pastores, mas nós devemos ser orientados também pelo Espírito Santo. Devemos ser direcionáveis pelo Espírito Santo. Amém? Que nos consola, que nos orienta e que é o Espírito da verdade também. Amém? Então, neste momento, nós oraremos para que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que já está entre nós e que a única percepção dele não se encontra no fato de falar em línguas, tá? Não é porque uma pessoa fala em línguas que ela tem o Espírito Santo. Amém? Isso não tem cabimento. Pode ser importante para a renovação espiritual, amém? Mas não é porque o próprio apóstolo Paulo falou que as pessoas têm dons diferentes. E se a pessoa não foi agraciada com dom de línguas, ela não tem. Claro, é importante, oração em línguas é importante numa batalha espiritual, louvor em línguas é importante numa batalha espiritual, para a renovação interior. É importante sim, é um dom de Deus, se é um dom de Deus é importante, tem uma função, mas nós não devemos mistificar este dom, né? Nem oprimir as pessoas porque muitas religiões dão tanto valor ao dom de línguas que as pessoas que não receberam este dom ou não estão conseguindo entrar na presença de Deus a ponto de receber este dom, começam a criar sistemas para se proteger da ofensa de não ser cristão, de não ser espiritual. E aí começam a vir as fraudes. E digo mais, as pessoas que fingem falar em línguas, o culpado é quem ensinou a eles que se eles não falassem línguas, eles não estariam no reino de Deus, se eles não tivessem o dom de línguas. Culpados são os mestres deles. Culpados são aqueles que falaram, que não conduziram ao dom, mas cobraram a existência do dom. Culpados são os mestres que ensinaram que a única maneira de demonstrar o Espírito Santo seria através deste dom. Isso não tem pé nem cabeça. Tá? Sejamos sinceros, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A distorção de um único versículo que não está justificado em outros. Aí alguém vai dizer, mas o dom de línguas é importante. Claro que é um dom. É um dom, assim como o dom de curar é importante. Por que nesses ministérios onde nós vemos o dom de língua super exaltado, nós vemos pouquíssimos com dons de cura? Por que existem ministérios que fingem que o dom de cura nem existe mais, que o dom de libertação nem existe mais, mas dão super status ao dom de línguas e ao dom de profecia, a ponto de muitos membros, sim, fingirem ter este dom? Tamanha a opressão psicológica que eles sentem por ter estes dons, e são tão super exaltados que as pessoas começam a dizer que tem e não tem. Tá? Não tem. Eles começam a se enganar e a enganar aos outros como se dom de profecia tivessem e não tem. Existe o dom de profecia, existe, é lindo e vem de Deus. Existe o dom de línguas, de falar em línguas estranhas, falar a língua dos anjos. Existe a possibilidade de você falar a língua dos homens por um dom de Deus, ou seja, você falar em outra língua realmente que exista na terra. E mais lindo e mais profundo ainda é o dom de que você fala a língua dos anjos. Não existe essa língua na terra. Você só fala a língua dos anjos com Deus. Amém? São dons maravilhosos. Agora, ministérios ou religiões que dão super valor, que quase idolatram estes dons, esquecem dons de cura, esquecem dons de evangelismo, esquecem outros dons, estão ensinando errado. Tá? A Bíblia tem vários dons, tem dons de evangelismo, dons de apóstolo, dons de cura, dons para profeta, ministérios de milagres, tá? Deus tem vários dons, não devemos superestimar uns em relação a outros. E pior ainda, estes mestres que superestimaram o dom de profecia e o dom de falar em línguas,
tá? Acabaram criando um enredo de misticismo religioso, tá? Que Deus não aprova. E muitos, por orgulho, acabam fingindo ter este dom, tá? Não vai dizer... E acabam difamando o evangelho, tá? Acabam difamando o evangelho porque a pessoa... Porque todo mundo tem a intuição, todo mundo tem o espírito. Então, a pessoa começa a falar em línguas de um jeito estranho. A pessoa não é cristã, não é batizada. Ela olha pro lado e diz, tem coisa estranha. Ela não sente a paz de Deus vindo. Ela sente uma perturbação vindo. Quer dizer, aquele dom não é de Deus. Eu mesmo já presenciei isso. Já estive em locais onde que as pessoas falavam em línguas de forma altíssima. Tá? Mas não vinha luz. Vinha outra coisa. Tá? Então, nós devemos buscar de Deus, exercer estes dons com sabedoria, não para vanglória pessoal. Se você tem o dom de profecia, não faça isso para vanglória pessoal. Nem caia na teia da idolatria religiosa, de achar que você é melhor que seu irmão, ou de ficar achando que uma pessoa com dom de profecia é melhor do que uma pessoa sem dom de profecia. Não, existem dons de misericórdia, dons de socorro, né? Aquela pessoa que socorre, que consegue ser misericordioso e socorrer o outro. Existem vários dons na Bíblia, tá? Não devemos superestimar uns por misticismo religioso em relação a outros. Está bem? Todos os dons que Deus nos dá são para bem. São para arrependimento, são para nos trazer vida. Amém? Então, não venhamos a dar mais valor a um dom do que o outro, tá? Venhamos sim receber os dons que Deus tem para nos dar, amém? Sempre de coração aberto. Podemos buscar os melhores dons com zelo, mas de forma alguma dizer que uma pessoa não tem o Espírito Santo porque não está manifestado nela um dom de língua. A ponto dela querer fingir que tem o dom de língua para dizer que tem o Espírito Santo. Não, isso está errado. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico, tá? Essa ovelha está se expondo ao ridículo porque qualquer pessoa com 2% de discernimento sabe que ela não está falando em línguas e quem está fazendo este mal à ovelha é quem ensinou ela dessa forma. Tá bem? Então vamos orar para que o Espírito Santo nos traga a consolação do Espírito Santo, tá bem? Para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus, amém? A palavra de Deus também diz, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Então, independente do nosso dom, seja dom de socorro, seja dom de milagre, seja dom de misericórdia, seja dom de línguas, tudo sempre para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser sempre feito para a glória de Deus, jamais para a glória pessoal. A palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Ele não divide. Então, tudo que façamos, tudo que nós viemos a fazer, façamos para a glória de Deus, em respeito à soberania dele. Amém? Amém? Vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus, diante de Ti estamos. Queremos Te confessar, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Clamar pelo Teu sangue perdoador sobre a nossa vida, Senhor. Clamar, Senhor, pelo Teu sangue, Senhor, para nos lavar e nos purificar. Espírito Santo de Deus, vem nos lavar. Espírito Santo de Deus, vem nos purificar. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Oh, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai Santo, nós estamos Te buscando, Senhor. Estamos, Senhor, clamando o Teu Espírito Santo. Enche-nos com Tua graça, enche-nos com a Tua misericórdia, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós já recebemos com a Tua graça no batismo, pelo batismo, Pai. Recebemos o Teu Espírito no nosso espírito, Pai. Pelas águas do batismo, Senhor.
Ó Espírito Santo de Deus, nos abençoe e nos dá sabedoria para usarmos os nossos dons também, Senhor. Repreende-se todo misticismo religioso, Senhor. Nós não estamos falando de misticismo religioso, nós estamos falando de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, do amor do Pai eterno. Pai amado, derrama sobre nós a consolação do Espírito Consolador. Oh, Pai Santo, Pai Eterno, Pai Grandioso, que coisa mais maravilhosa, mais inexplicável é a consolação do Teu Espírito Santo. Que coisa mais grandiosa, Pai. É difícil encontrar todas as palavras para descrever o quão grandiosa é a consolação do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Os discípulos diziam, Pai, eles estavam sendo perseguidos, mortos, feitos de escárnio para o mundo, mas mesmo assim estavam felizes. Existiam alguns que se diziam estarem muito agradecidos por terem sido considerados dignos de sofrer pelo teu nome. Tamanha consolação do Espírito Santo que estava sobre eles. Eles se alegravam, Senhor, em serem tidos por dignos de sofrer pelo teu nome. E aqui não se fala em misticismo, autocomiseração religiosa. Eles falavam de coração cheio mesmo. Eles estavam realmente muito alegres porque eles receberam uma grande porção da consolação do Espírito Santo. Porque tanto quanto avançam as tribulações e as dificuldades, tanto mais avança a tua graça, tanto mais avança o teu amor, tanto mais avança a consolação do Espírito Santo. Não existe um ponto de sofrimento, de dor ou de perseguição em que não suportaremos, embora muitas vezes nas nossas fraquezas nós pareçamos sentir que não suportaremos. Porque quando avança a tribulação, quando avança a dor, quando avança o sofrimento, junto avança a tua consolação, junto avança o teu amor, junto avança a tua graça, junto avança, Senhor, a tua bondade. Por isso conseguimos suportar. E não apenas suportar, mas vencer. Espírito Santo de Deus, Consolador, derrama consolação sobre os nossos espíritos, Pai. Tantos, Senhor, perderam familiares, tantos perderam emprego, tantos estão tristes e doentes. E eu creio que Tu já trouxe livramento para tudo isso. Eu já vejo pela fé, Senhor, todo esse mal desfeito. Eu já vejo pela fé toda essa obra das trevas desfeita. Eu já vejo pela fé esses grilhões quebrados. Eu já vejo, para a glória do Teu nome. Pai, derrama, Senhor, sobre aqueles que sofreram essa tribulação, a consolação do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a consolação do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque se a tribulação avança 20%, a Tua consolação aumenta 30%. Teu amor, a Tua graça aumentam 30% sobre o nosso coração. Então derrama a Tua graça sobre o nosso coração. Derrama a Tua consolação sobre o nosso coração. Derrama o Teu amor sobre o nosso coração e nos consola, Senhor. O Espírito Santo Consolador, aquele que acompanhou os primeiros cristãos, que mesmo sendo colocados para serem comidas de leões, mesmo sendo colocados como escárnio do mundo, eles estavam alegres. Isso é absolutamente inexplicável do ponto de vista humano, psicológico e natural. Como alguém estaria alegre por isso? É impossível. Não, não é. Para quem tem o Espírito Consolador, não é. Muitas pessoas
que não conhecem a Deus, quando passam por sofrimento, vão atrás de drogas, procurar subterfúgios em vícios, das mais diversas formas. Mas nós não, Senhor, nós temos o Espírito Consolador, nós não precisamos disso. Muito mais do que uma alegria passageira, nós temos o Espírito Santo que nos consola sempre. Não importa o grau do sofrimento, não importa quanto avance a tribulação, o Teu Espírito Santo sempre nos consola. Teu Espírito Santo sempre nos consola. E nós clamamos, Senhor, desce a consolação sobre nós. Desce a alegria do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Desce sobre nós o Teu amor, Senhor. Enche o nosso coração de consolação. Enche o nosso coração de graça. Enche o nosso coração de piedade, de amor. Enche o nosso coração, Senhor. Enche-nos, Deus. Enche-nos, desfaz. Derrama a Tua luz nas nossas trevas, Pai, e desfaz toda tristeza, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, Pai. Desfaz, Senhor, toda angústia, toda dor, todo sofrimento. Derrama a Tua consolação, derrama a Tua luz nas nossas trevas. Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode conhecer. Porque muitos, quando viram os cristãos nas arenas, tinham certeza que haviam derrotado eles. E provavelmente muitos deles jamais entenderiam como seria possível alguém estar alegre naquela situação absurda e bizarra. Mas os teus filhos eram consolados pelo Espírito Santo. O Espírito Consolador. Aquele que o mundo não conhece, mas que tu conheces. Então, Espírito Santo Consolador, vem nos encher com a Tua consolação. Enche-nos com a Tua santa consolação, Pai amado. Enche-nos com Teu amor, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com Teu perdão. Enche-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então guarde essa palavra no seu coração, amém? O Espírito Santo Consolador nos acompanha. O Espírito Santo Consolador nos fortalece. O Espírito Santo Consolador nos enche. O Espírito Santo Consolador está conosco até a consumação do século. Até Jesus vir buscar a sua igreja e nos levar ao lugar que tem preparado. O Espírito Santo Consolador estará conosco, nos consolando. Amém? Então fique com Deus, fique em paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Amém? Fique com Deus.